Educa TV apresenta Mania de Museu. Trens, estações, educação para o trânsito. Futuro da locomoção. O Mania de Museu de hoje vai seguir os trilhos dos transportes e da mobilidade urbana. Vamos juntos embarcar nessa viagem? Vamos! E nossa primeira visita é num lugar que privilegia a cidadania e a mobilidade urbana, aqui na mini cidade da Indec. De forma lúdica e divertida, a mini cidade da Indec simula a experiência de circulação na cidade. Chegamos! Olá, bom dia, Bom tudo dia, bem? tudo bem? Como vai, Caio? Tudo ótimo, vou muito bem. A gente já se vê então, Binha, a gente já se Combinado. fala, beleza? Perfeito, tchau, tchau. Legal, Caio. E onde a gente está aqui hoje, Caio? A gente está na mini cidade da Indec. A Indec que é a empresa municipal de desenvolvimento de Campinas, responsável por toda a gestão da mobilidade urbana do município. Sim, e dentro das atividades da Indec tem a educação para o trânsito e esse é um lugar privilegiado para isso. Exatamente, a gente tem educação para o trânsito, a gente atende todas as etapas de ensino do município, Certo. fazendo atividades tanto nas escolas, quanto também oferecendo atividades aqui na minicidade. Na minicidade especificadamente, a gente trata tanto dos anos iniciais do ensino fundamental, quanto também do ensino infantil. A gente recebe turmas de 30 crianças, mais ou menos, né, por sessão, e aí a gente desenvolve atividades aqui referentes a mais ou menos a idade que eles têm, na etapa de ensino que eles estão cumprindo, com algumas informações sobre sinalização de trânsito, comportamentos seguros. Legal. E as escolas, para se inscreverem, para vir aqui participar das atividades, o que elas têm que fazer? Elas podem se comunicar com a gente através dos nossos canais de comunicação. A gente pede que seja no site, mas pode também ter o nosso telefone da educação, tem o e-mail, mas no site a pessoa já consegue fazer um agendamento automatizado, então ele escolhe a data que lhe é mais conveniente e faz o agendamento. Legal. E as famílias também podem se inscrever, né? Por exemplo, uma família aqui da cidade de Campinas ou que está visitando a cidade e quer conhecer a mini cidade também pode vir fazer. Sim, pode. A gente recebe turmas de mais ou menos até 5 crianças, né? E aí a família pode trazer as crianças aqui, fazer o passeio às vezes com primos, às vezes com parentes próximos que não estão tão naquele momento na cidade. Então é uma opção de divertimento bastante interessante e gratuita. Ah, legal. E na prática, o que acontece? As crianças vêm até aqui, elas ficam andando livremente e tal, o que acontece? Não, a gente tem atividades direcionadas para cada etapa de ensino delas. No caso das famílias, por exemplo, eles andam de bicicleta pelas nossas ciclovias, nossas ciclofaixas, e eles conseguem então aprender sobre sinalização de trânsito, sobre o jeito correto e seguro de andar de bicicleta, sobre equipamentos de segurança. Eles conversam com o agente da mobilidade que está destacado na educação para poder fazer esse trabalho educacional. Legal. Então é isso aí, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho mais da mini cidade da Indec? Vamos lá. Então a gente está aqui num abrigo para passageiros do transporte público, né? E uma questão muito interessante é que cada linha aqui tem um nome que remete à aprendizagem sobre a mobilidade urbana, sobre a melhor convivência entre as pessoas em deslocamento pela cidade. É isso, né? Sem dúvida. Cada uma dessas linhas que a gente pode ver, respeito, gentileza, empatia, dedicação, colaboração e generosidade, nós falamos que são linhas mestras aí, são as linhas do nosso trânsito que estimulam uma ação mais cidadã, né? Uma forma de lidar com a cidade mais empática, né? Mais calorosa, tratando as pessoas de uma maneira mais, vamos assim dizer, mais amistosa, porque muitas vezes na cidade a gente fica muito acelerado, né? A coisa da impessoalidade acaba causando um distanciamento que a gente não quer que continue acontecendo. Sim. Então, aqui tem um abrigo, né? E essa característica do abrigo que a gente pode destacar aqui, o que ele tem? Ele é um abrigo de ônibus, ele está completamente conservado, como você pode ver. Sim. Isso muitas vezes é raro na cidade de Campinas, porque a gente tem muitas pessoas que acabam destruindo esse patrimônio público, que depois precisa ser reinvestido para ser reconstruído, uma coisa que não é legal. Mas ele tem 2 bancos, ele tem o assento especial para pessoa obesa, ele fala sobre as áreas reservadas à pessoa com deficiência e à pessoa com deficiência visual e com deficiência motora. E também fala do proibido fumar, porque em todos os espaços que são cobertos é proibido
o uso do cigarro, né? Exatamente. Legal. E aqui também tem o piso tátil, né? Isso é muito legal. O piso tátil é uma sinalização de trânsito, ele indica para a pessoa com deficiência visual que é um ponto de passagem ou um ponto de parada, né? Legal. Isso é super fundamental na movimentação e da melhora da mobilidade urbana dessas pessoas. Então a gente consegue incluir a pessoa com deficiência visual no espaço público urbano através desse tipo de instrumento, né? No caso, o piso tátil, que é uma sinalização. Sim, então a gente pode dizer que, por exemplo, esse abrigo, ele é um abrigo inclusivo, ele é um abrigo acessível, que todas as pessoas da cidade podem utilizar. Todas as pessoas da cidade podem utilizar e é um padrão que a Indec já utiliza nos abrigos novos que ela está colocando em toda a cidade, né? Os abrigos Andorinha. Legal. Eu tô aqui com o Mac agora, tudo bem, Mac? Tudo bem. Joia. Você é agente de mobilidade urbana, né? Sim. E trabalha aqui no setor de educação para o trânsito, né? Isso. Recebe as crianças, os adolescentes, tal, que vem aqui visitar. E quando as crianças vêm aqui, o que vocês procuram despertar nelas? Assim, qual que é o objetivo de vir aqui visitar a minicidade? O que você quer que elas levem depois, quando elas retornarem para a casa delas, para a escola, tal, para a vida delas? O que você gostaria que elas levassem da aprendizagem daqui? Primeiramente, ser plantada ali uma semente dentro delas, né? Porque a idade delas é onde elas têm bastante curiosidade. E quando elas chegam, elas querem aprender. E como melhor local para aprender? Dentro da nossa minicidade. Por quê? Elas já vão ser plantadas ali um conhecimento e eles são multiplicadores de conhecimento. Tanto quando eles entrarem dentro dos veículos dos pais, como os cintos de segurança, a gente alerta sempre sobre isso, sobre a cadeirinha, todos os equipamentos como celulares, que não pode dirigir, falar ao celular e principalmente hoje o motorista está digitando, falando na condução do seu veículo e isso é muito perigoso para causar sinistros de trânsito. Né? Legal. Então a criança ela pode ser um agente, daí no caso você é um agente de mobilidade urbana, mas a criança em casa ela pode ser um agente de transformação, de convivência, Verdade. E de que as pessoas terem um trânsito mais tranquilo, poder se deslocar na cidade sem sofrer nenhum acidente, com segurança e tal. Isso. E isso é o foco nosso, de colocar ali o agente de trânsito, mini agentes de trânsito dentro dos carros, né? Mania de museu. Luz, câmera, ação. A paixão pelo audiovisual da sala de aula para a sua casa. É o Zoom Escola, toda terça às 5 da tarde. Mania de museu. E seguimos a nossa viagem, que agora faz uma parada no passado, na época dos bondes. Esses trilhos que haviam nas ruas da cidade revelam que Campinas teve uma história rica com os bondes. No século XIX, esse meio de transporte era puxado por mulas e assim seguiu até 1912, quando a inovação dos bondes elétricos imprimiu uma atmosfera de modernidade e progresso, trazendo mais rapidez e conforto para os passageiros. Por décadas, esses trilhos que ainda podem ser vistos em alguns pontos da cidade marcaram gerações e se tornaram parte da memória afetiva dos campineiros. Eram 14 linhas e o interurbano Bondão, que ia da atual Estação Cultura até Joaquim Egídio e a Fazenda das Cabras. Com o avanço dos meios de transporte, carros e ônibus tomaram conta das ruas e em 1968 circulou o último bonde. Hoje, existe uma iniciativa do resgate dessa história. Na Lagoa do Taquaral, os bondes estão sendo restaurados para que as pessoas possam reviver a época áurea dessa história, onde os bondes circulavam por Campinas. Estamos aqui na Praça Bento Quirino, onde fica o marco zero da cidade de Campinas. Por aqui passavam os bondes, que é um ícone impresso na história campineira. A Estação Cultura já foi ponto de chegada e partida de muita gente. Hoje é um lugar de encontro da ferrovia e dos trens, com a arte, com a música, com a educação e muita memória.
Nós tínhamos uma produção de café muito alta que demorava em torno de 3 a 4 meses para chegar no litoral, no caso Porto de Santos. Essa viagem você chegava a perder 60%, 70% do café, da mercadoria colhida. E aí um novo equipamento chamado ferrovia ficou sabendo que existia na Inglaterra. Aí os fazendeiros de café da nossa região, mas com outros empresários aí do Porto de Santos, se interessaram. Aí foi criada a primeira estrada de ferro no estado de São Paulo, que é a São Paulo Highway, que ela saía do Porto de Santos com a licença para chegar até a cidade de Rio Claro. Em 1868, então, a província de São Paulo, que naquela época se chamava província, deu a concessão para a autorização aos fazendeiros de café daqui da região construir uma nova ferrovia. Aí surge, em 1868, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Ela vai ser inaugurada em 11 de agosto de 1872. A partir daí vieram outras ferrovias neste intuito também de transportar café. A segunda foi a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que também é daqui de Campinas. Ela é de 1875. Depois veio o Ramal Férreo Campineiro, em 1889, e a Estrada de Ferro Funilense, em 1899, que é o nosso mercado municipal. Ele era uma estação de trem que era da Funilense, chamada de Estação Carlos Botelho. E a última vai ser a Estrada de Ferro Sorocabana, em 1914, que vem de Sorocaba para Indaiatuba e Indaiatuba para cá. Aí nós vamos ter esse complexo ferroviário em Campinas. Primeira função foi transportar café, junto com ela, quase que simultâneo, para passageiros, mas não do modo que nós conhecemos, que era muita gente, não. Eram pessoas elegantes, pessoas da elite que tinham direito a usar o transporte. Este desenho que nós vimos, que é de 1884, que tem a Torre do Relógio, o saguão, essa fachada, ela é inglesa, os tijolos vieram da Inglaterra, toda a estrutura veio para ser montado aqui. Quando chegou, esses tijolos eram numerados, então você ia seguindo o kit, assim que falava, ia montando tijolinho por tijolinho. Até então, as cidades paulistas, a partir de Campinas, eram cidades rurais e agrícolas. Com a ferrovia, você começa a trazer o que seria o conjunto de urbano e modernidade. Neste conjunto vem a água encanada, energia elétrica, os bondes, as companhias de planejamento urbano, saúde, limpeza. Então hoje a cidade, o estado de São Paulo que nós conhecemos é devido à ferrovia. Sem ela não estaríamos nesse estágio hoje. Está aqui com o Foster. Tudo bom, Foster? Olá, bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Estação Cultura, mais uma vez. Obrigado. Então aqui a gente está dentro da Estação Cultura de Campinas, né? Isso. Que lugar exatamente dentro da estação a gente está? Então, hoje, dentro da Estação Cultura, vocês estão na antiga cabina de controle número 2, que era onde fazia os controles de desvio dos trens antigamente, e hoje é a ANFEC, Associação de Modelismo Ferroviário de Campinas. E a principal atração aqui qual que é? Isso, é onde vocês estão vendo essa bela maquete aqui, que a gente vem aos sábados aqui para, como eu sempre falo, brincar de trenzinho. E o ferromodelismo, ele é um movimento, é uma cultura que tem de apreciar o transporte sobre trilhos, nesse caso, né? Basicamente vocês, isso, né? isso. E aí a gente consegue fazer essa ponte histórica de como que já foi o transporte de trilhos aqui no passado, como é hoje, qual que ele é utilizado. Então, aí a gente vai entrar no que é a história vamos falar, praticamente a história de Campinas. Campinas, ela cresceu, não só Campinas, mas o estado inteiro, por causa da ferrovia. Vamos voltar lá em 1870, por aí. O café era o que dominava. Então, para você exportar o café, você tinha que transportar o café até Santos, para ir para os Estados Unidos, para a Europa. Antes da ferrovia, era em lombo de burro. Então imagina, daqui a Santos... Muita perda, né? Você perdia em torno de 20% e demorava quase um mês. Sim. Com a ferrovia, você fazia isso em 3 dias. Certo. Com perda zero praticamente. Então,
Essa evolução foi muito grande. E com a ferrovia também propiciou aí até quase lá o Rio Paraná. Ou seja, você progrediu todo o estado de São Paulo, Minas Gerais, depois o norte aqui do Paraná também, que teve muito café por ali. E aqui no ferromodelismo e tal, tem as maquetes, elas simulam basicamente o quê? Se você prestar atenção aqui, não existe nada inventado. Tudo já existe. Tudo que você vê aqui existe, que nessa ponte, em algum lugar existe. E a gente está conhecendo aqui um pouquinho, né? Então aqui seria como se fosse Um porto seco. Um porto seco, Isso. né? Aí Então, você vem os containers, tiraria, daí vem os vagões, carrega e... e vai para o porto. Que é ou o que acontece em Sumaré. Lá tem um Ah, porto legal. parecido com esse aqui. Certo. Os containers vêm lá do Mato Grosso, como eles não conseguem chegar em Santos por causa dos túneis, então eles são descarregados aqui, E colocam no vagão mais baixo, aí vai para depois Santos. desce. Nossa, que Então legal. você faz a gente chama de transbordo. Então aqui desse lado da maquete a gente tem uma simulação da rotunda e Do virador. E do virador, né? Então o que isso daqui na parte de ferromodelismo ou mesmo do transporte ferroviário representa? Lá nós temos uma rotunda, que seria como se fosse a oficina, e tem o virador. O virador, a locomotiva entra, ele gira e direciona para cada entrada aqui da rotunda. Sim. Aí faz a manutenção do que precisaria da locomotiva, volta e ela volta para trabalhar. E como é que faz para conhecer essa maquete? Então, aqui, como eu falei, são duas maneiras. Ou vem aqui aos sábados, das 9 até meio-dia, depois da 1 e pouco, até umas 3 horas, entrada livre, não precisa agendar nada. E não tem custo. Não, sem custo. O pessoal vai estar aqui para receber, dar as orientações. A pessoa que estiver mais interessada, se quiser ficar associado também, tem todas as informações. E durante a semana, se quiser uma escola ou um grupo, é só contatar ou a mim ou a coordenadoria, aí a gente organiza, vai ter os telefones nos créditos aí, é só entrar em contato, a gente Recebe fica todo mundo. com o prazer de recebê-los aqui. Mania de museu. Prepare-se para o jogo. Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã na tela da Educa TV. Mania de museu. E aí, Maurício, tudo bem? Bem, e você? Sejam bem-vindos aqui a Maria Fumaça. Beleza, onde a gente está aqui exatamente? Nós estamos aqui na estação Anhumas, uma antiga estação da Companhia Mogiana da década de 20, Aham. né? Em Campinas. Campinas chegou a ter mais de 10 estações de trem na sua época do auge. E nós estamos aqui próximo ao bairro do Taquaral hoje. Legal. E o que acontece aqui? Aqui é onde funciona, aqui é o ponto de partida do nosso passeio de trem, do nosso museu ferroviário. Passeio de trem parte de Campinas, aqui da estação Anhumas, vai até a estação de Jaguariúna. Né? Dá um passeio de 25 km de ida e mais o retorno. E aqui o que as pessoas vão poder conhecer aqui? A estação e o que mais? Aqui você vai conhecer a estação, você vai conhecer a história da ferrovia. Aqui no nosso acervo nós temos equipamento preservado de quase a maioria das ferrovias aqui do estado de São Paulo, né? E eles vão poder conhecer como era a ferrovia, como a ferrovia operava antigamente, a diferença que tinha de uma ferrovia para outra, que tinha ferrovias mais ricas, outras mais pobres, né? Vai conhecer esse banho de história. O carro que nós estamos aqui hoje acabou de sair da sua restauração, né? É um antigo carro da Companhia Noroeste do Brasil. Partia lá de Bauru e até Corumbá, divisa com a Bolívia. A turma embarcava lá em Bauru, passava quase que 3 dias de viagem para chegar até lá na divisa. Quem ia fazer a linha inteira, né? Em 84 operou o primeiro passeio de trem e desde lá nós estamos aqui operando até hoje.
só melhorando, só aumentando o acervo, né? Sim, há mais de 40 anos então. Mais de 40 anos já. E você falou que a associação hoje em dia ela tem outras cidades que ela opera também, que ela trabalha. Sim, o projeto começou lá em Jaguariúna, na época, né? Começou a ser juntado lá o material. Depois nós conseguimos a seção dessa linha, que vinha de Campinas até Jaguariúna. Tinha parado em 77 a linha, porque eles fizeram uma mais moderna, que é a que opera até hoje. Né? Daí a FEPASA, que apoiava a gente muito na época, cedeu esse trecho para nós e nós começamos a cuidar. De lá para cá, 40 anos de muita luta, né? Trabalhando para recuperar cada vez mais, tentando salvar acervo e reconstruir do zero. Legal. E como que as pessoas podem fazer para vir participar do passeio? Tem que agendar? É só chegar aqui? Como que funciona? Nós temos um site muito bom, Maria Fumaça Campinas, né? E também temos o Instagram Maria Fumaça Campinas. É só acessar por lá, você já tem a opção de comprar online o ingresso. Ou você compra aqui no dia do passeio, chegando meia hora antes. Essa estação era uma estação de passageiros, era uma estação que tinha transporte de mercadorias também? Como que funcionava? Ela começou em 1872 sendo uma estação particular. Ela atendia a fazenda Inhumas, que foram os fazendeiros quem financiou a construção da ferrovia. Que na época deles, isso daqui era uma estrada para escoar o café, os produtos dele. E em tese, como não existia nenhum outro meio de transporte, tirando a carroça, ela começou a receber os colonos e o pessoal da fazenda. Na década de 20, o café já começava a dar problema no Brasil, porque tinha muito café. Virou uma cultura que o Brasil inteiro só plantava café, o estado de São Paulo inteiro só plantava café. Chegou uma hora que não tinha mais como consumir café. Tinha a crise de 29 também. Teve a crise de 29. Década de 20, a ferrovia, a Mogiana já não vinha bem, porque a função dela era transportar café. O café já não estava valendo mais grande coisa, então esse era o ramal da Mogiana. Aí começaram a reformar a ferrovia para pegar outros tipos de carga. Nessa época eles tiraram a linha que era lá embaixo, beirando o rio, e era toda sinuosa, contornando o rio mesmo, subindo o morro, descendo o morro. Construíram para essa aqui mais moderna, que já era uma linha para maior capacidade de carga e mais velocidade. Os fazendeiros se juntavam, formavam um consórcio para construir. Em troca, a ferrovia tinha que passar na fazenda dele. Sim. Né? E era construída assim da forma mais barata possível, né? Tanto é que a bitola da ferrovia é o que mandava no custo. E tinha muita coisa que vinha já meio de segunda mão, que eles compravam lá na Inglaterra. Primeiro começaram a comprar tudo na Inglaterra, sim, né? Que era onde mais tinha. Depois começou a comprar dos americanos, mas na virada do século. E esse foi o programa Mania de Museu sobre transporte e mobilidade urbana. Até o próximo programa. Tchau! Educa TV apresenta Mania de Museu. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.